começamos hoje mais uma disciplina na formação de vocês, no curso de Pedagogia, Educação Profissional Tecnológica, à distância, do IFMA. A disciplina de hoje, que a gente inicia, justamente vai tratar sobre o estágio curricular supervisionado na educação de jovens e adultos. Eu sou o professor Denilson Barbosa e vou estar responsável, como professor docente responsável, por ministrar essa disciplina, juntamente com vocês, tão importante no currículo e na formação profissional acadêmica dos pedagogos. Hoje a gente vai conhecer um pouco dessa disciplina, a metodologia, como vai ser desenvolvida, a contribuição dela na nossa formação, a maneira como ela foi justamente pensada, organizada por todos nós, conhecer um pouco do professor, da nossa forma de trabalhar, até porque você já conhece, nós estamos reencontrando. Nós estivemos juntos justamente na primeira disciplina, que foi a disciplina que tratava da coordenação pedagógica. A gente ministrou o ano passado. E agora estamos de volta com vocês, com a disciplina de estágio supervisionado da educação de jovens e adultos. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Sejam todas e todos bem-vindos e que possamos juntos construir essa disciplina paulatinamente e, sobretudo, que a gente possa adquirir os conhecimentos e saberes necessários a uma prática educativa e emancipadora na educação de jovens e adultos. Vamos relembrar um pouco do que somos, né? Porque na disciplina passada eu me apresentei para vocês e me conheceram um pouco mais. E hoje vai só reforçar um pouco da trajetória acadêmica, do perfil profissional do professor Denilson Barbosa. Eu sou mestre em Geografia, com um mestrado feito pela Universidade Federal do Piauí, pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, o PPGEO, com 2 graduações acadêmicas, uma em Geografia, licenciatura, e outra em Pedagogia. Por isso, eu me intitulo como um profissional chamado geopedagogo, por ser graduado em 2 áreas, né? E atuar, e até porque eu não concebo qualquer prática de ensino, qualquer formação acadêmica nossa voltada para professor, deslocada, desvinculada da pedagogia. Por isso que a pedagogia e a geografia, para mim, elas são indissociáveis. Eu possuo 7 especializações na área da educação, uma delas, evidentemente, ligada à educação de jovens e adultos, que eu fiz pelo IFMA Campus Caxias, que é Educação Profissional Integrada à Educação Básica, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, com especialização na área de Gestão, Supervisão e Planejamento Educacional pelo IESF, com especialização em Psicologia da Educação pela UEMA, porque a gente precisa compreender como é que os adultos eles aprendem, como é que o sujeito, adulto e idosos, eles aprendem com esses conhecimentos. E a psicologia da educação me ajuda muito nessa compreensão. Como a educação hoje ela caminha para se consolidar como educação inclusiva, eu sou especialista e trabalho e atuo na área formando profissionais da educação em atendimento educacional especializado aí pela Faculdade Dom Bosco, com especialização em educação de formadores de professores pela FACEMA, que é uma que é voltada para formar professores, que é a área que eu atuo nas universidades, né, aqui em Caxias, na região leste maranhense. E também com especialização em educação do campo, né, porque a gente também compreende o currículo, as práticas curriculares também voltadas para a população camponesa. Atualmente, eu retornei para o UEMA Campus Caxias como professor substituto agora do Departamento de Educação. Eu atuei de 2013 a 2016 pelo Departamento de História e Geografia, e agora, em 2021, eu retornei ao departamento como professor da UEMA Caxias pelo Departamento de Educação, ministrando disciplinas pedagógicas nos cursos de licenciatura. Sou professor efetivo da Rede Municipal de Ensino de Matões, e membro do grupo de pesquisa e ensino de geografia pelo NUPEG, da Universidade Federal do Piauí, além também de atuar como avaliador, né, da revista de artigo científico do próprio curso de geografia e do mestrado do PPGEO, né, da UFB. Atualmente eu atuo também como professor dos cursos de especialização de pós-graduação Lato Sensu, do Instituto de Educação Atena e do Instituto Sentidos. E como a nossa disciplina trata de educação de jovens e adultos, eu queria também destacar para vocês a minha experiência durante 4 anos como coordenador municipal da educação de jovens e adultos, do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria Municipal de Educação de Caxias, de 2013 a 2016. Além de atuar nesse período também como coordenador regional do Fórum EJAI Leste Maranhense. Ou seja, a gente tem uma experiência muito grande na educação de jovens e adultos. Inclusive, minha primeira experiência como professor foi como alfabetizador de jovens e adultos e depois como professor do primeiro e segundo segmento da educação de jovens e adultos. Depois de um bom tempo é que eu assumi a coordenação municipal. Mas é bom lembrar que a educação de jovens e adultos está
atrelada à minha trajetória, meu itinerário formativo. Então, a gente não é apenas de formação, mas também de atuação. E é dessa experiência, desse chão de sala de aula, que nós pensamos essa disciplina de estágio, para conversar com vocês, para ministrar, para trabalharmos juntos, para que a gente possa compreender a educação de jovens e adultos a partir das nossas vivências. Então, caríssimos acadêmicos e acadêmicas do curso de pedagogia, iniciamos hoje a disciplina de estágio supervisionado na educação de jovens e adultos, um componente curricular importante na e para a sua formação enquanto docente e a sua atuação profissional futura como pedagogo, seja enquanto professor, seja enquanto coordenador pedagógico, que vai lidar diretamente com professores desta modalidade de ensino. Essa disciplina tem como objeto de estudo o estágio supervisionado, os saberes e fazer da docência na educação de jovens e adultos, situados, evidentemente, no contexto de uma concepção de educação popular, que se dá na dimensão formal, não formal e informal, de uma educação formal, de uma educação profissional e tecnológica, nos diferentes espaços escolares e não escolares, considerando, evidentemente, os princípios fundamentais da aprendizagem de adultos, que a gente vai conhecer ao longo dessa disciplina. E quem já conhece, a gente vai retomar e consolidar esses saberes. Deste modo, espero que essa disciplina de estágio na EJA possibilite, na sua formação, uma formação crítica e reflexiva das questões pedagógicas formativas, sobre seu ambiente de atuação docente e sobre o ensino-aprendizagem de qualidade na educação de jovens e adultos. Portanto, desejo a todos e a todas um percurso prazeroso, desafiador e muito produtivo. Bom trabalho a todos. E para dar aquele gostinho de querer mais de como vai ser essa disciplina, vocês devem ter percebido que nesse slide inicial eu já coloquei duas imagens. A primeira, eu, enquanto professor lá atrás, na educação dos adultos, no segmento, veja que eu me coloco como acompanhante, como orientador, como aquele que acolhe o acadêmico jovem, o adulto, o idoso, o aluno, o educando, né? Veja eu do lado, na mesa, acompanhando o professor educador da EJA, ele é aquele que valoriza os saberes prévios dos educandos, dos adultos, dos idosos, que acolhe, que valoriza, que explora. Nessa outra imagem, você percebe aqui, a gente orientando, acompanhando de perto, dando atenção, valorizando, estimulando, mas sempre o educando da EJA como protagonista. Por isso que o professor educador da EJA é aquele que acompanha, orienta e respeita os diferentes estilos de aprendizagem dos adultos e idosos. Todos são capazes de aprender. Cada um tem seu tempo e seu ritmo. Os caminhos é que são diferentes. Por isso, nós temos que pensar nosso estágio como pensar uma prática educativa na EJA que garanta o direito de aprendizagem dos jovens, dos adultos e dos idosos. Diferentes sujeitos nesses contextos. E aí é um convite que eu faço a vocês. Essas imagens eu vou retomar lá na frente, na outra unidade, quando for trabalhar a questão do planejamento, as práticas pedagógicas na EJA, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, para conhecer um pouco do nosso plano de ensino, a ementa dessa disciplina, ela trata sobre o estágio curricular supervisionado na educação de jovens e adultos, a base para a construção e fortalecimento da identidade docente como educador da EJA, porque, infelizmente, hoje, o educador da EJA é um educador ainda que tem um perfil, uma identidade em formação, em construção. O estágio curricular supervisionado, a articulação desses saberes específicos da educação de jovens e adultos e os saberes pedagógicos do curso de pedagogia, educação profissional e tecnológica, aliada à experiência da atividade docente na educação de jovens e adultos. E aí, por fim, nós teremos a análise da proposta curricular da EJA, dos anos iniciais, do ensino fundamental, elaborada em 2001, pelo MEC, né, pela antiga SECADI. A gente vai tratar disso com vocês, desses princípios norteadores das práticas pedagógicas da EJA. Portanto, a nossa disciplina tem como objetivo geral proporcionar a cada um de vocês, aos estagiários, professores em formação, porque eu entendo que o acadêmico, ele não é professor formado, mas desde o primeiro dia de aula do curso de licenciatura, ele deve já se ter a postura, o comportamento, se entender e se perceber como professor em formação. Então, vai proporcionar você subsídios necessários teóricos e práticos, veja que teórico e prático está aí enfado, porque ele é indissociável, porque a praxe, aí nós entendemos a nossa prática pedagógica como praxe, que ela é intencional, consciente, reflexiva e busca mudança, e ela é indissociável da teoria. Então, elas são indissociáveis. Para a compreensão do estágio na educação de jovens e adultos e idosos, como campo de conhecimento. Então, o estágio é um campo de conhecimento, de investigação, de reflexão e intervenção em questões educacionais. E, sobretudo, o estágio supervisionado na EJA
ele é entendido também como um campo, um espaço de aprendizagem da profissão docente e de construção e fortalecimento da identidade profissional, evidenciando o seu estatuto epistemológico, ou seja, o estatuto da teoria do conhecimento, a base do conhecimento, que é indissociável da prática. Por isso, entendemos aí como praxis. Então, esse é o nosso convite a pensar disso. Por isso que as mãos, porque a educação de jovens adultos é feita a muitas mãos. É feita com os educandos, com os professores educadores, com os gestores, com os pedagogos, com a família, com a comunidade, porque ela dá em múltiplas dimensões, na formal, não formal e informal. Vamos caminhar junto nessa trajetória e que esse estágio possa nos proporcionar justamente tudo isso e muito mais. Então, para atender a nossa proposta de trabalho, na unidade 1, a gente vai tratar sobre o estágio curricular supervisionado na educação de jovens e adultos, base para a construção e fortalecimento da identidade docente como educador da EJA. A gente vai trabalhar 10 horas aulas com vocês, tendo como proposta discutir o estágio supervisionado na EJA e suas implicações teóricas, conceituais e suas implicações na identidade docente do educador desta modalidade de ensino. Nós objetivamos compreender, junto com vocês, o estágio supervisionado na EJA no contexto de uma concepção de educação popular, formal, profissional e tecnológica, considerando os princípios fundamentais da aprendizagem de adulto. Dentre eles, os princípios da andragogia, que a gente vai aprender daqui a pouquinho na próxima unidade a respeito disso, ao longo das unidades dessa disciplina, né? Discutir também com vocês o estágio supervisionado na EJA como componente formativo. Ele não é apenas um momento da prática, como Agostinho, o estágio é o momento da prática. Não, é indissociável da teoria, ao contrário, é um momento de formativo, de construção do conhecimento, da formação da nossa identidade, de espaço de aprendizagem, de pesquisa, de investigação, de reflexões também, e aí destacando o papel da reflexão na produção das aprendizagens docentes ao longo desse estágio. Ele é muito mais do que um momento prático, né? O estágio supervisionado na EJA como campo de conhecimento e de pesquisa na formação inicial de professores, e vamos reconhecer, ao longo dessa disciplina, dessa unidade, a importância do estágio curricular supervisionado da educação de jovens e adultos. Então, essa é a organização da nossa disciplina. Portanto, na unidade 1, trabalhar com vocês justamente isso, o estágio supervisionado curricular na EJA, suas implicações, imbricações na identidade docente. Vamos discutir o estágio supervisionado na EJA no contexto da educação popular formal. Vamos discutir com vocês também esses princípios fundamentais da andragogia, que norteia a prática agora na EJA. Vamos dar um pulinho de forma bem breve, mas tem um material, um texto, que vai subsidiar a discussão de vocês. O estágio docente na EJA como uma praxis de formação e pesquisa. E aí vamos, nesse tópico, vamos dar uma ênfase ao estágio supervisionado na EJA como componente formativo e investigativo, destacando o papel da reflexão e, sobretudo, na produção de aprendizagem dos docentes da EJA. O estágio supervisionado na EJA como campo de conhecimento de pesquisa na formação inicial de professores, porque o professor não é um tarefeiro, ele deve ser um pesquisador, porque ele pesquisa sobre sua prática, porque a sala de aula é nosso laboratório, é nosso maior espaço e melhor momento de construção de conhecimento, nossa sala de aula. Nosso exercício da docência nos possibilita também produzir conhecimento, né, e refletir sobre o que nós fazemos. E aí vamos discutir com vocês também o estágio como pesquisa nesse processo de formação docente, de produção de conhecimento, de investigação, o estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. Parece a mesma coisa, mas há diferença, né? O estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. Nós vamos entender o estágio como um espaço, um momento de pesquisa, mas também de realizar a pesquisa no estágio. E, por fim, a evidenciar a importância do estágio curricular supervisionado na educação de jovens e adultos. Então, não há momento melhor do que a gente construir conhecimento do que esse momento de vivência e de experiência. E aí, para poder aguçar melhor, aprofundar a discussão, a deixar acesa, da chama da discussão acesa, nós vamos ter um fórum, essa unidade, um fórum que não é avaliativo, mas eu julgo importante que vocês o façam, participem, não só postando o seu posicionamento, mas interagindo com os colegas de vocês, comentando, questionando, provocando questionamentos, reflexões, aprofundando, inclusive com os mediadores da turma de vocês. Então, vocês vão pensar sobre o conteúdo da unidade 1, que nós discutimos na videoaula, nos slides, nos textos, coloque aqui nesse espaço do fórum. Vai ser importante essa discussão para todos nós. Na aula e nos slides, que eu vou disponibilizar a videoaula, a gente vai discutir com vocês somente isso, o conteúdo, e vou deixar um slide em PDF, que é o estágio docente na EJA, uma praxis de formação de pesquisa, para complemento para vocês. Na unidade 2, nós vamos discutir o estágio curricular supervisionado,
fazendo uma articulação dos saberes específicos e pedagógicos do curso de pedagogia e a experiência da atividade docente na educação dos adultos. Também serão 10 horas aulas, e aí essa disciplina, nós vamos dividir ela, essa unidade 2, vou discutir com vocês a ideia do estágio curricular supervisionado como articulador desses saberes específicos e pedagógicos do curso de pedagogia, aliado às nossas experiências docentes, discutir o estágio na EJA como um convite a radicalizar sua função formadora à luz da abordagem dos estudos de Miguel Arroyo, porque, historicamente, o estágio foi pensado como algo estanque, algo pontual, algo como prática utilitarista, dissociada da teoria, e como um momento apenas de ir à escola, como apenas algo tarefeiro, espontaneísta, utilitarista, e a gente quer ver o estágio para além disso, como formação, como pesquisa, como espaço de aprendizagem, e tantos outros elementos que a gente vai discutir aqui, sobretudo consolidação da nossa identidade docente ou para a formação dessa identidade docente na EJA. Vamos conhecer nessa unidade 2 algumas orientações teóricas metodológicas para o planejamento, organização e desenvolvimento do estágio curricular supervisionado na EJA. Vamos ver como é que vai ser desenvolvido esse estágio, como é que ele vai acontecer, quais os mecanismos, instrumentos, o direcionamento. Então, nessa unidade, vai ver tudo isso com vocês. E aí, vamos possibilitar também com vocês vivenciar de forma presencial, se assim a pandemia permitir. Se não permitir, a gente vai fazer de forma remota, online, né? A realidade da educação de jovens e adultos de uma instituição escolar ou não escolar, buscando desenvolver a investigação acerca do contexto socioeducacional, do contexto no qual se insere os educandos da educação de adultos, bem como, especialmente nesse momento de isolamento e distanciamento social imposto pela pandemia. Vai fazer de forma remota umas sessões que chamam de círculo de cultura freiriana, que vai convidar gestor, coordenador pedagógico, professor da EJA, para partilhar as experiências das escolas que atuam e que atendem alunos dessa modalidade de ensino, para vocês poderem conhecer, né, essas várias múltiplas experiências e práticas, porque na EJA a gente não tem educação, nós temos educações, são várias educações, né, porque são diferentes maneiras de trabalhar. Na unidade 3, aprofundando a discussão nossa, vamos ter mais 10 horas aulas, porque a nossa disciplina é de 60 horas, elas estão diluídas nessas unidades. Então, eu coloquei na unidade 1, 2 e 3, 10 horas aulas, em cada uma, dando 30, e a última unidade, que é a quarta, eu coloquei 30 horas, né, para fechar nossas 60 horas de aula. Vamos lá. Na unidade 3, eu vou discutir com vocês justamente a proposta curricular da EJA, dos anos iniciais, do ensino fundamental, a prática docente e o ensino-aprendizagem na EJA, são 10 horas aula. Nesta unidade 3, a gente vai fazer uma análise da proposta curricular da educação de jovens e adultos, dos anos iniciais, do primeiro segmento, e seus impactos na prática docente e no ensino-aprendizagem dos educandos desta modalidade de ensino. Vamos pensar nas possibilidades de recursos didáticos, em estratégia de ensino, atividades e planejamento e avaliação do ensino-aprendizagem na educação dos adultos. Vamos ver como é que acontece isso, como planejar, que recurso, que estratégia, que forma de avaliar deve ser adotada na educação de jovens e adultos. E aí vamos fazer, nessa unidade 3, o planejamento da nossa microaula, né, ou videoaulas, porque tudo encaminha que vai ser videoaulas, micro-videoaulas, né, ou web-aula, como alguns querem, turma de EJA. Então, a gente vai estar exercitando com vocês esses princípios, vai estar tendo esse feedback. Vai ser uma disciplina que, embora vai ser remota, mas vou ter alguns contatos online com vocês. Paralelamente, essas videoaulas, eu vou ter contatos marcados com vocês, para a gente conversar, produzir isso. Que minha ideia é como se eu estivesse presencial com vocês. Eu quero estar acompanhando de perto esse trabalho. Então, a gente vai ter, paralelamente isso, algumas videoaulas, que eu chamo de web-aulas, que a gente vai ministrar essas microaulas. Vocês vão ministrar para a gente, para avaliar, né? Vamos fazer essas questões. Também, na unidade 3, vamos ter um fórum de discussão, vamos manifestar sobre os aprendizados, sobre a construção do conhecimento, as descobertas de vocês nessa unidade 3, as angústias, os anseios, as expectativas, mas, sobretudo, os saberes produzidos e descobertos, né? As reflexões feitas. Eu vou postar aqui nesse fórum, não só seu comentário, mas também interagir com os colegas de vocês, que é muito importante. E aí tem um material disponibilizado, eu vou disponibilizar essa videoaula para vocês, e vai ter outro slide em PDF complementar, em que eu vou tratar do planejamento, da metodologia de ensino e avaliação da aprendizagem na EJA. Além de disponibilizar para vocês alguns vídeos de práticas nossas sobre isso. Por fim, na nossa última unidade 4, que vai tratar sobre o estágio supervisionado na EJA, que é o momento de fazer a observação, o registro, o acompanhamento e a regência, será 30 horas aula. Nessa atividade, na unidade 3, na unidade 4, aliás, que é a última unidade nossa, eu proponho que a gente faça a apresentação, análise e avaliação de microaulas, ou videoaulas, ou webaulas em turma da EJA,
que foram para planejar na unidade 3. Na unidade 3 foram planejadas e na unidade 4 eram executadas, nossas videoaulas. Nesse momento, vocês vão assistir também, como observação de forma remota, os relatos de experiência de gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores que atuam na EJA, inclusive alunos educandos dessa modalidade de ensino, já que a pandemia não nos permite estar presencial. Mas vamos trazer uma rede aqui de Caxias, de Aldeias Altas e outros municípios que a gente vai tentar articular para trazer as experiências para vocês assistir conosco, conversar, será uma roda de conversa, que nas palavras de Paulo Freire, será um círculo de cultura, né? Vamos ter também um momento de preparação do estágio, de observação de regência na EJA, com as fichas, com os instrumentos para tal, e receber as orientações teóricas práticas para a realização do estágio de observação de regência na EJA. E o último momento nosso será o material didático para observação, que serão as fichas, o registro, acompanhamento e regências, que é as fichas, os relatórios, entre outros instrumentos. Nestas videoaulas eu vou explicar passo a passo tudo isso com vocês, tirar todas as dúvidas. Sempre deixando à disposição para ouvi-los. Sempre meu contato vai estar disponível para conversar com vocês. Também, nessa última unidade, 4, teremos um último fórum. Vocês também vão manifestar seus interesses, seus anseios, suas descobertas, suas reflexões, construídas ao longo dessa unidade 4, também neste fórum, que é muito importante. E eu reforço, não só postar o seu comentário, a sua percepção, mas buscar interagir com seus colegas. Nessa unidade 4, teremos uma videoaula sobre a temática da unidade 4 e também uma aula em PDF, que eu vou disponibilizar material extra, né, que vai tratar da maneira como vai ser construído, redigido, elaborado o relatório de estágio, né, como elaborar esse relatório. Então, tudo isso para vocês. E aí, para deixar essa reflexão, a metodologia da nossa aula, nossa disciplina será totalmente por meio de videoaulas, expositivas, dialogada com vocês também, priorizando a problematização crítica do conteúdo abordado a partir de estratégias metodológicas, como a webconferência, debates em fóruns, que vocês vão fazer, análise e discussão de vídeos curtos sobre a temática para a gente a EJA, eu selecionei alguns práticas do Brasil inteiro, inclusive minhas, para vocês assistirem e acompanharem. Participação em atividades que são feitas muito ricas, eu pensei, com razão da pandemia, são 4 atividades simples, mas que elas vão ser enriquecedoras para a tua formação. Estudo de materiais disponibilizados, deixei materiais para vocês estudar paralelamente isso, como vídeos, textos e outros. A resolução de atividade no AVA, vamos ter 4 atividades avaliativas lá no AVA, para favorecer isso, né, que é interessante que se tenha, os estudos dos textos, a observação, registro, acompanhamento e regência, que vamos fazer um ciclo de cultura freiriana online que eu para vocês, né, que são os relatos do gestor, coordenador pedagógico, do professor da EJA e de educandos, né, produção de texto extrativo, vamos fazer um registro reflexivo, elaboração de um plano de microaulas, apresentação de microaula remota, relatório de estágio, enfim, faz parte da nossa disciplina. Será muito bom. Se permita enveredar comigo nessa proposta, que vai dar muito certo, será riquíssimo. Como vocês serão avaliados? Na unidade 1, a gente vai ter um arquivo de envio único, que será uma produção de um texto dissertativo sobre a temática princípios fundamentais da aprendizagem de adultos e o estágio curricular supervisionado da educação de jovens e adultos, base para a construção e fortalecimento da identidade docente como educador da EJA. Essa atividade ela é muito simples, vai ter... eu vou mandar já o template para vocês, a atividade já tudo pronto, organizado, com a proposta, autodescritiva, com material de suporte. Vocês vão... tem um vídeo que vocês vão assistir, tem um textozinho curtinho, e com base nessas reflexões e com base na nossa aula da unidade 1, vocês vão construir esse texto, que é bem interessante, bem riquíssimo. Lá na atividade que eu vou deixar o template, está tudo explicado, detalhado para vocês. Será muito bom. É formidável essa proposta, vocês vão gostar. Na avaliação 2, também um arquivo de envio único, vocês irão fazer um registro escrito reflexivo sobre a didática, os saberes e a prática pedagógica do professor do segmento da EJA, do ensino fundamental, na interface com a formação inicial e experiência docente. Vocês vão ver como é que, na imaginação de vocês, com os saberes, refletir. Como é que você se vê, você atuando nessa modalidade de ensino? Ou o professor que já atua, a partir dos relatos que vai ter, né, das nossas abordagens, se faz esse registro. Por quê? Porque eu me baseei em Madalena Freire, né, que ela diz assim, registro reflexivo, quando escrevemos, desenvolvemos nossa capacidade reflexiva sobre o que sabemos e o que ainda não dominamos. Por isso que é bom colocar no papel, né, para a gente poder depois olhar com detalhes, retomar. E é nessa tarefa de reflexão que o educador da educação dos adultos formaliza, dá forma, comunica o que praticou, para assim pensar, refletir, rever o que sabe e o que ainda não conhece, mas que é o ponto de partida, daí o estágio como investigação.
Venha conosco nessa prática de registro escrito e reflexivo na educação dos adultos. Vai ser muito bom essa proposta, a partir da sua vivência, da sua experiência, dos seus saberes. Na unidade 3, a atividade 3 é um arquivo único, toda essa atividade, repito, eu vou deixar a atividade, o modelo template, já com a estrutura adequada para vocês produzir com toda a orientação, com passo a passo, com material de suporte, vai ser muito bom. Vocês irão elaborar um plano de microaula, de uma videoaula ou web-aula em turma de EJA. Só isso, o modelo vai estar disponível para vocês fazerem um plano e fazer apostar esse plano. Porque esse plano, na unidade 4, ela será ministrada essa videoaula. Na atividade 4 e última, como não poderia ser, será o relatório do estágio. Vocês irão produzir esse relatório, também o modelo vai estar pronto já para vocês, já está lá no AVA, vai estar disponível para vocês, na estrutura, com passo a passo, e eu vou explicar na unidade 4, na aula, eu vou explicar como fazer esse relatório para vocês, tá bom? É isso. E a forma de avaliação presencial, vocês vão ter encontro presencial, se assim permitir a pandemia, com o mediador da turma de vocês, para tratar sobre o conhecimento prévio e refletir acerca do conteúdo apresentado na unidade, na unidade 1, mas, sobretudo, na abertura dessa disciplina. E mensurar o desempenho através de prova, objetivo, seminário, será a forma de avaliação de vocês. E aí está a sistema de avaliação, que você já conhece, de modo que façam tudo, se permitam, e tudo vai enriquecer. Não pense na nota, pense no aprendizado. A nota é a consequência da construção do seu conhecimento. Não passe pela disciplina. Viva essa disciplina. Se permita. Vai ser muito bom. Os recursos nossos serão esses, o da tecnologia educacionais, como o AVA, que você já tem, e as suas ferramentas, os vídeos, os textos, livros, dentre outros. Como é que está organizando essa estrutura de estágio, essa disciplina? Como é hoje a abertura, eu pensei dessa seguinte forma para vocês, pensar na nossa forma, nosso plano individual de atividades que eu pensei. Então, vamos ter aulas teóricas, leitura de textos, estudos, e demais materiais didáticos de estágio, eu coloquei como 12 horas aulas, porque a nossa disciplina ao todo tem 60 horas aulas. No segundo momento, eu pensei em sondagem do campo de estágio, que, em razão da pandemia, ele será remoto, né, porque nós não temos ainda a questão presencial, e a questão dos protocolos, se for presencial, vamos seguir os protocolos sanitários de biossegurança da OMS, né, e do município em que você fez. Mas tudo em caminho que será uma sondagem feita remotamente, 6 horas aulas. No terceiro momento, eu fazer a observação e registro das práticas pedagógicas desenvolvidas no campo de estágio na EJA. Eu pensei em sessões interativas online, que eu estou chamando de círculo de cultura freiriana, será em forma de webinários, né, onde teremos relatos de experiências de gestor escolar, coordenador pedagógico e de professores, para tratar disso, né, que atua na EJA e na educação profissional tecnológica, em espaços escolares e não escolares. Também será remoto em razão da pandemia. Vocês vão ver esses relatos, observações, as imagens, e fazer os exercícios de vocês. Serão 15 horas aula, vou agendar alguns dias, paralelamente, nossas aulas, né, para a gente poder assistir, participar deste momento, desse ciclo de freiriano de cultura, que serão as sessões interativas. A quarta atividade que eu proponho para a gente fazer é a regência, que terá como 8 horas aulas, que é a elaboração de recursos didáticos e planejamento de 2 planos de aula para se desenvolver sobre a forma de docência compartilhada, com os regentes da turma, se caso permitir presencial, se não, será de forma remota, microaulas, videoaulas, webaulas, dado o momento da pandemia que estamos vivendo. E aí a gente já percebeu o quê? Será um plano para a turma do primeira etapa, do primeiro e terceiro ano, e um plano para a outra, da turma da segunda etapa, que é do quarto e quinto ano. E aí a gente vai fazer em dupla ou em trio esses planos, e aí vai ministrar essa aula para a gente. Eu vou ter o link com vocês poderão gravar essa aula ou fazer ao vivo pelo Google Meet conosco. Serão 8 horas aulas. A quinta proposta de atividade, para seguir completo, que é a regência em si, que é a utilização do recurso, né, produzido por vocês, e aí vocês vão ministrar, são 8 horas aulas, será sob coordenação dos professores regentes, das turmas e da disciplina de estágio, no caso eu, né, que vou estar com vocês. E aí usando as TICs como mediação, né, eles vão aprender essas microaulas, essas videoaulas ou webaulas. E aí serão 8 horas aulas. E por fim, nós teremos análise e avaliação dos resultados, vocês irão fazer essa análise, cada educando eu vou indicar aí com os mediadores que vão avaliar os próprios educandos, os próprios colegas de vocês acadêmicos, nessas microaulas, mas eu vou estar avaliando, e também o mediador da turma, são 3 horas aulas. E a última atividade é o relatório final do estágio, ele será feito, elaborado por vocês, e terá a apresentação, já apresentei esse relatório de forma bem breve, do estágio, totalizando aí 60 horas aula. Aí nossas referências, tanto a básica quanto a complementar, todos os materiais vão estar disponíveis para vocês no AVA, para vocês terem acesso, todo o material. E aí, inicialmente, já convido vocês a ler
inclusive vai ser material de apoio para vocês. Leia esse livro de Dante Henrique Moura, está disponível no AVA para vocês, A Formação de Docente para a Educação Profissional e Tecnológica, muito bom esse material, esse texto, uma linguagem simples, uma linguagem fácil, de fácil entendimento, muito bom esse material de Dante. O segundo livro que eu sugiro para vocês é esse livro de Maria Isabel de Almeida e Selma Garrido Pimenta, que eles organizaram, muito bom, sobre o estágio supervisionado na formação docente, educação básica e educação de jovens e adultos. Esse material, esse texto resumido está lá no AVA para vocês também. O terceiro livro é esse livro, Estágio Supervisionado na Formação Docente, Experiências e Práticas. Na verdade, não é um livro, é um e-book do Instituto Federal de Santa Catarina. E, por fim, esse texto de Miguel Arroio, Passageiros da Noite, do Trabalho para a EJA, Itinerários pelo Direito a uma Vida Justa. Leia esse livro, ele é muito bom. Inclusive, o texto dele resumido eu coloquei disponível no AVA para vocês lerem. Muito bom essa proposta. E aí, por fim, para finalizar nossa conversa de hoje, dessa primeira abertura, deixando a reflexão e o avivamento da discussão, eu trago uma fala de Mia Couto, que é africano. Ele diz assim, sou biólogo e viajo pela savana de meu país. Nessas regiões, encontro gente que não sabe ler livros, mas que sabe ler o mundo. Nesse universo de outros saberes, sou eu o analfabeto. Eu escolhi essa imagem, essa fala dele, para dizer que se você quer ser professor de educação dos adultos, tem que entender que não há saber maior, saber diferente, saber menor, ou saber diferente. Há saber diferente, que precisa ser complementados, compartilhados. E se você não tiver essa abertura, essa humildade de entender que você não sabe tudo, embora você é o professor, a professora da turma de EJA, mas os jovens e adultos e os idosos também têm muitos saberes. Saberes de mundo, de experiências e vivências, que deve ser apropriado. E é nessa construção colaborativa que a gente constrói o conhecimento na EJA, valorizando o outro, o ser. Aí, nosso muito obrigado a todos vocês, sejam bem-vindos à nossa disciplina.